Olá, saúde e paz a todos. Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo. E dando continuidade ao assunto que abordamos na semana passada, que começou em Atos 2, passando pelas chamas da Rua Azusa ao surgimento da Igreja Assembleia de Deus, centenário de 1911 a 2011. Daniel Berg e Gunnar Vingre, que tiveram contato com o movimento pentecostal nos Estados Unidos, são chamados pelo Senhor com a indicação do Espírito Santo, por meio de um terceiro, para irem ao Pará, sem nem mesmo saberem o que propriamente isso indicava. Até que descobrem se tratar do estado brasileiro ao norte do país. De Nova York, eles conseguem a oferta de $90 e rumam ao Brasil. Os missionários suecos Gunnar Vingre e Daniel Berg vieram para o Brasil no dia 19 de novembro de 1910. Aportaram em Belém, Pará, cheios do Espírito Santo, e a partir dos mesmos se propagou com poder a mensagem do Evangelho no Brasil. Foi então, no dia 18 de junho de 1911, à Rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, que se deu início ao Movimento Apostólico da Fé, com 17 pessoas, que 7 anos depois mudaria o nome para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nesse contexto, vamos destacar o trabalho de uma mulher, Frida Vingre, ao lado do seu esposo, o missionário e fundador das Assembleias de Deus, Gunnar Vingre. Frida Vingre, missionária, pregadora, enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, tradutora, articuladora e dirigente de igrejas. Foi muito importante no cenário feminino pentecostal durante os 15 anos que ficaram no Brasil e contribuiu muito para que as Assembleias de Deus chegassem ao que se tornou. Veja um pouco do documentário onde o próprio filho de Gunnar Vingre e Frida Vingre, o pastor Ivar Vingre, dá um depoimento sobre os seus pais na inauguração de um colégio em 1996 no Brasil, que leva o nome da missionária Frida Vingre. Da minha mãe, eu fico muito emocionado por isso, porque realmente é uma lembrança dela do trabalho que ela fez aqui no Brasil como missionária e que é lembrado desta forma. E esperamos que este colégio possa ser de uma grande bênção para este povo aqui, para as crianças, e a memória dela desta forma pode servir para a bênção. Como diz a palavra de Deus, mortos, mas ainda falam. Aleluia. As obras o seguem, né? Graças a Deus. E para mim vai ser uma grande alegria levar isso como uma notícia para os irmãos e as igrejas lá na Suécia. Foi a igreja de Estocolmo, onde eu estou morando presentemente, que foi a igreja que enviou ela como missionária para o Brasil a primeira vez. Ela era ainda solteira naquele tempo e recebeu a chamada de Deus para vir ao Brasil para trabalhar na obra do Senhor. E o ano 1917 foi para ela um ano de muita importância, porque naquele ano ela foi batizada nas águas, foi batizada no Espírito Santo, recebeu a chamada de Deus para o Brasil e saiu para o Brasil no mês de julho de 1917. Chegou aqui no Brasil. E, lá no norte, no Belém do Pará. E lá ela encontrou meu pai e também ali eles se casaram no mês de outubro de 1917. Assim que muito aconteceu para ela em 1917. Em 1918 nasci eu.
em Belém do Pará. De forma que ela trabalhou toda a sua vida como os outros pioneiros da obra de Deus no Brasil. Ela deu a sua vida pela obra do Brasil. Trabalhou até em 1932, quando ela voltou juntamente com toda a família. Voltamos para a Suécia. Em 1933 faleceu meu pai, e com apenas 54 anos de idade. E em 1940 ela faleceu com 49 anos só, bem jovem. Mas os dois faleceram de enfermidades que vêm do sofrimento e do trabalho que passaram aqui no Brasil. Deram suas vidas pelo Senhor e pela obra de Deus, e o amor que tinham nos seus corações pelas almas. Ela era enfermeira formada, e era enfermeira-chefe de um hospital lá em Estocolmo. Nasceu no norte da Suécia, lá na Lapônia. E seus familiares não eram crentes, mas ela mesma se converteu ao Senhor, se formou em Estocolmo, e depois de ter recebido a chamada de Deus, ainda teve tempo para estudar um tempo numa escola bíblica lá na Suécia. E desta forma, rapidamente, tudo passou. Em um ano só, para ela veio para o Brasil e aqui deu a sua vida. Ela foi mãe de 6 filhos. Somos 4 irmãos que ainda vivem. Ela tinha um grande interesse pelo trabalho social. Trabalhou muito com crianças e trabalho social na igreja em Belém do Pará. E desta forma ela deu a sua vida. Ela era musical, cantava, tocava, era poeta, fez muitos hinos bonitos, escreveu muitas poesias lindas. E era uma senhora de muita capacidade. Quando meu pai viajava, então ela ficava de pastor na igreja, cuidando para a igreja, os irmãos, dirigindo cultos. E ela era escritora, escreveu muitos artigos que foram imprimidos no Mensageiro da Paz. Quer dizer, naquele tempo não se chamava Mensageiro da Paz, era a revista que saiu com antecipação ao Mensageiro, se chamava O Som Alegre. E essa revista era editada no Rio de Janeiro. O meu pai era o diretor, e ela colaborou, e eu ainda tenho guardado muitos dos seus escritos. E ela era muito boa em estudos bíblicos, dava estudos bíblicos muito bons. Tinha uma boa teologia e foi muito usada por Deus, abençoada. E assim foi a sua vida, em breves rasgos. O final da sua vida foi um pouco triste, porque ela sofreu muito. Ela ficou muito enferma, e os médicos pensavam que era somente os nervos, mas não era coisa de nervo, era um câncer no seu estômago que produzia dores nos nervos. Ela sofreu muito, foi operada e faleceu depois da operação. E eu dou graças a Deus pela sua vida. Não foi em vão. Eu creio que Deus
se lembra das nossas obras, da nossa fidelidade, e Ele recompensa a cada um segundo as suas obras. E eu peço a Deus que este instituto aqui seja um centro de educação cristã e eficaz e maravilhoso para as crianças desta localidade, e que os irmãos também sejam abençoados por Deus na sua tarefa de ajudar as crianças e lecionar e trabalhar com esta obra preciosa. E desejo a bênção de Deus para todos e felicito os irmãos cada um e agradeço a Deus por esta oportunidade de visitar vocês aqui hoje. Muito obrigado. E que depoimento e que grande mulher foi Frida Vingre, tanto ela como seu esposo, Gunnar Vingre. E agora vamos também mostrar um pouco de uma pregação do missionário Daniel Berg. A Assembleia de Deus em Santa Catarina tem a honra e a satisfação de ter recebido a visita do missionário Daniel Berg, pioneiro da obra pentecostal no Brasil. E queremos agora, irmão Daniel, que nos conte alguma coisa do início do trabalho da Assembleia de Deus nesse país. Nos diga, irmão Daniel, quando foi a sua chamada e como foi a vinda para o Brasil? Jesus me chamou quando eu estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o seu Santo Espírito. Eu fui para um lugar chama-se São Bento. Irmão Vingren era pastor de uma igreja pentecostal naquela cidade. E ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, chama-se Uldin. Jesus nos chamou e ele mencionou parar naquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos um mapa e encontramos o lugar para perto do Rio do Amazonas, boca do Rio do Amazonas. E o Senhor Jesus, pela oração, nos mostrou que essa é a vontade do Senhor, que nós fôssemos juntos para parar. E saímos pela fé e fomos consagrados para este trabalho quando nós saímos. E o Senhor Jesus estava conosco e desembarquemos em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. O Senhor Jesus estava conosco e sentimos a presença do Senhor quando nós chegamos para Belém do Pará. E ali nós sentamos num banco e pedimos a Jesus a direção pelo seu Santo Espírito. E chegaram um pessoal de carregadores e crianças carregando essas maletas. Mas dizemos elas, em língua inglesa, nós carregamos essas maletas nós mesmos. Jesus é mesmo ontem, hoje, para sempre. E o Senhor Jesus derramou as ricas bênçãos em Pará, que agora tem grandes igrejas. O Senhor Jesus tem derramado seu Santo Espírito em muitos lugares. Em Belém do Pará tem uma grande igreja pentecostal. Bendito seja o Senhor Jesus, que nós podemos confiar na palavra de Deus, que Jesus é mesmo ontem, hoje, para sempre. Que Ele também batiza seu povo no Espírito Santo. E Ele tem curado muitos enfermos por meio da oração. Aleluia. E Jesus está continuando sua obra, batizando seu povo no Espírito Santo. E está preparando um povo para sua vinda gloriosa. Nós alegramos que Jesus está continuando sua obra por toda parte nesse país. Isso me alegra muito para ver a obra do Senhor também aqui em Santa Catarina, que Jesus tem derramado seu Santo Espírito em muitos lugares. Passando agora ao ano de 1921, quando a mensagem do Evangelho Pentecostal chega ao Maranhão, por Climaco Bueno Asa, Igreja Assembleia de Deus em São Luís Centenário de 1922 e 2022. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís, IADES, comemorou o dia 15 de janeiro o centenário, 100 anos de existência na Grande Ilha, reconhecida como uma das mais tradicionais denominações evangélicas. A IADES
consolidou-se como uma igreja prestigiada pela sociedade, por todo o seu trabalho voltado para o campo espiritual e social, e significativas contribuições prestadas à comunidade. As atividades da Assembleia de Deus foram iniciadas extraoficialmente em São Luís no ano de 1921, através do trabalho do pastor colombiano Climaco Bueno Asa, enviado ao Maranhão pela Igreja Mãe de Belém, Pará. O pastor Bueno Asa recebeu a Jesus como Salvador em 1913, em Belém do Pará, ingressando na Igreja Assembleia de Deus logo nos seus primeiros anos de fundação no Brasil. Ele chegou a ser auxiliar do pioneiro Daniel Berg, de quem também era amigo próximo e aprendiz. Bueno Asa iniciou o trabalho de evangelização na capital maranhense no final de 1921 e no dia 15 de janeiro de 1922 deu-se origem oficialmente à Igreja Assembleia de Deus em São Luís, situada na Rua 7 de Setembro, Centro. Hoje a IADES está nos 5 continentes, tribos indígenas e em áreas urbanas levando a palavra de Deus a todo o mundo. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser.